E a turma, estamos aqui mais uma vez pagando mico, porque agora faz parte do processo, né? Fazer o quê? Na aula de hoje a gente precisa rever alguns tópicos importantes para vocês não terem dificuldade na hora de fazer as atividades. A gente continua estudando a análise sintática e os tipos de sujeito. Que a gente sabe que sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, é uma palavra significativa, que se a gente tirar ela vai fazer falta. Por exemplo, eu preciso sair. Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. Quem é que precisa sair? Eu. Só tenho um núcleo, sujeito simples. Sujeito composto é aquele que vai ter mais de um núcleo. Por exemplo, Pérola e Mia são os bichinhos de estimação da Hannah. Quem são os bichinhos de estimação da Hannah? Pérola e Mia. Dois núcleos, sujeito composto. Temos também o sujeito oculto, né? Que a própria palavra já diz, fica escondido. Que a gente sabe quem é pela desinência verbal. Por isso que esse sujeito também é chamado de desinencial ou elíptico. Por exemplo, precisamos de liberdade. Quem é que precisamos? Nós, a primeira pessoa do plural. Não aparece, mas pelo finalzinho do verbo precisamos, a gente sabe que só pode ser nós. Eu vou falar primeiro do sujeito indeterminado. Que acontece esse tipo de sujeito quando o verbo está na terceira pessoa do plural, porque é muito vago. Por exemplo, roubaram o banco. Quem é que roubaram? Eles, mas eles podem ser qualquer pessoa. Pode ser os próprios policiais, pode ser os bandidos, pode ser os funcionários, pode ser as mulheres, os homens. E acontece também esse tipo de sujeito quando a gente tem os verbos transitivos indiretos, verbos de ligação e verbos intransitivos. A terceira pessoa do singular, ele, mais a palavrinha ser, que é o índice de determinação de sujeito. Por exemplo, precisa-se de pedreiros. Quem é que está precisando? Eu não sei. Eu não posso falar pedreiros são precisados. Não dá certo para fazer isso. Então já sabe que é sujeito indeterminado. E a oração sem sujeito, que também é chamada de sujeito inexistente, ela acontece com orações em que há fenômenos da natureza, os verbos estão indicando fenômenos da natureza, tipo choveu muito, trovejou, ou então o verbo haver no sentido de existir. Ele fica impessoal e não tem sujeito. Por exemplo, houve muitas brigas. Nada de houveram, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Fica no singular. E também o verbo fazer, o verbo ser, indicando o tempo decorrido. Aí é sujeito inexistente. Aí é importante também a gente lembrar que existe o caso em que o sujeito é oracional. Isso é uma oração inteira exercendo esse papel, como no exemplo aqui, ó. Seria bom se você estudasse. Ignore as notificações. O que seria bom? Essa primeira oração aqui, ela não tem sujeito. Então, esse sujeito oracional é essa oração inteira aqui, ó. Se você estudasse. É chamado também de oração subordinada substantiva subjetiva. Além disso, isso é importante pontuar que o sujeito pode ser simples passivo, para não confundir com o indeterminado, tá, gente? Quando o verbo é transitivo direto, é aquele que precisa de complemento sem a preposição, ou transitivo direto e indireto, o sujeito às vezes vai aparecer assim na voz passiva sintética, mas a gente consegue saber que tem sujeito. Quebrou-se a vidraça. Quem quebra, quebra alguma coisa. E dá para eu inverter, ó. A vidraça foi quebrada. Então isso aí é sujeito simples, só que na voz passiva. Outro exemplo, tá? Esse sujeito simples passivo, ele flexiona, ele não vai ficar impessoal. Então, se eu quero usar o sujeito no plural, o verbo tem que concordar com esse sujeito. Por exemplo, na frase dão-se aulas, não é dá-se aulas, porque aulas são dadas, ok?
Outra coisa importante pra gente lembrar é a ordem direta da oração. É apresentar primeiro o sujeito, o objeto e os complementos, adjuntos adverbiais. Na verdade, eu omiti uma palavra. A ordem direta é sujeito mais verbo mais complementos, que aí entra os objetos e os adjuntos adverbiais. Coloca o sujeito na ordem inversa, na ordem direta, porque são 3 as posições que o sujeito pode estar. O aluno estudava atentamente, está na ordem direta, né? Está começando pelo sujeito. Posso usar depois do predicado, estudava atentamente o aluno. Ou no meio do predicado, atentamente o aluno estudava. Ok? E a gente não pode deixar de lembrar, já que estamos estudando o sujeito, a pontuação adequada. Entre o sujeito e o predicado não se usa vírgula. Entre o predicado e o sujeito, também não. Os e seus complementos, a gente também não vai usar a vírgula, tá? Todos sabem que ele é apaixonado por esporte. Essas vírgulas aqui, ó, não existem, tá? Esses são os tópicos importantes. Agora vamos para as atividades. Tchauzinho!